Nosso não pode ser mais ensaiado. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. É difícil, não é? É difícil quando nós cantamos sem acompanhamento musical. Quando nós temos que orar, sendo pegos de surpresa. Quando nós precisamos pregar, sem estudar. Mas apesar de difícil, quando terminamos, se torna gratificante. Porque nós superamos, Julieta, a dificuldade para glorificar a Deus. Hoje, nós fizemos um teste, por assim dizer, de ir a capela. Cantar sem instrumento musical se chama cantar a capela, só com a voz. E vocês aqui na frente podem não escutar, mas eu sentado lá de trás passando, eu consigo escutar o eco de todas as vozes. E é bonito. Mesmo a diferença, e ontem nós estávamos falando de você, Vitor, mesmo a diferença que dá do sotaque, na hora que se mistura, fica bonito, tudo junto. Então, é gratificante quando a gente passa por esses momentos e vai aprendendo um com os outros. A gente vai aprendendo o tom um dos outros, Thiago, da voz, na hora de cantar, e não, eu posso subir mais, eu posso baixar um pouquinho mais o tom. Claro que nós estamos com reforço vindo do Brasil, que é fantástico. Bom seria se ficasse mais tempo. Mas é gratificante, irmãos, poder desfrutar desses pequenos momentos com os irmãos. Hoje, nós vamos continuar pregando aonde? Quem lembra? Atos? Ah, mas você pegou cola no computador. Ah, não? Não tinha chegado ainda? Que capítulo que é hoje? Vamos ver, não dá spoiler não, Radassa. Que capítulo é hoje? Vamos ver para quem eu pergunto que capítulo é hoje. Julieta, que capítulo é hoje que nós vamos pregar? Você lembra? Ah, Vitor, eu vou de trás para frente, vai ficar feio. Jesus. Misericórdia. Ô, irmão, vocês não estão prestando atenção no eu pregando, não. Pelo amor... Ô, Tiago. Eles estão falando 10, Jesus tem. Olha, nós pregamos no último domingo sobre o livro em Atos, nós pregamos sobre a vida de quem? Saulo. Estevão. Boa! Nós pregamos sobre a vida de Estevão, sobre o apedrejamento de Estevão, que começa no 6 e termina no 7. E nós terminamos o capítulo 7. Se não é o 7 nem o 9, tem que ser o 8, né? Amém. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 8 e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Nós vamos ler para esta pregação, para este sermão, nós vamos estar utilizando e lendo os versículos de número 1 até o versículo de número 8. E eu vou ler e peço que você me acompanhe de forma silenciosa através da tela. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vocês lembram de Samaria, de Jesus fazendo milagres em Samaria? Da mulher samaritana, que Cristo oferece a água da vida, dos leprosos, dos 10 leprosos, tudo em Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse Saulo é Paulo. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Deus de misericórdia, Senhor dos senhores, Pai de eternidade, mais uma vez, ó Deus, nós estamos reunidos para meditar nas Sagradas Escrituras e para estudar, ó Pai, o seu querer e a sua vontade através da Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos conduza em piedade e misericórdia, iluminando os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos participar, ó Deus, uns com os outros e aprendermos uns com os outros esta noite. Graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre duas coisas muito importantes. A pressão externa, ou seja, a perseguição, os problemas, as dificuldades que assolavam esta igreja, que assolam a nós enquanto igreja, Sofia. Mas também vamos falar sobre o poder de Deus. Também vamos falar sobre o poder de Deus. Meus irmãos, em Atos 8, quando nós lemos Atos 8, o capítulo começa com uma cena muito difícil, não é verdade? O capítulo começa logo após o apedrejamento de Estevão. Então, Estevão aqui ainda ia ser sepultado, nesse primeiro verso, como nós lemos, e a igreja, recém-formada, estava sob acirrada perseguição, sobre ataque. O texto nos diz no versículo 1 que naquele dia, ou seja, no dia da morte de Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. O texto vai nos dizer que as casas eram invadidas, que quando entravam para dentro das casas, arrastavam homens e mulheres, separavam famílias. Crianças eram postas à parte, separadas dos pais, que eram lançados na prisão. Famílias eram destruídas por uma única coisa: o amor a Cristo. Sabe, e nós podemos pensar assim, tá bem, pastor, nós estamos falando da super igreja de Atos. Não era uma super igreja. Era uma igreja cheia de problemas como qualquer outra. Quando a gente começa a olhar para a igreja primitiva, a gente vai desmistificando alguns conceitos que as pessoas acham que era perfeito ali, que não havia problema. Nessa época aqui já tinha pessoas que estavam dentro da igreja, mas queriam trazer todo o quesito judaico para dentro. Tinha aqui pessoas que duvidavam da ressurreição de Cristo. Tinha aqui pessoas que duvidavam até que Cristo era filho de Deus e estava dentro dos cristãos ali. Era uma igreja que, como nós estudamos, negligenciava órfãos e viúvas, que tinha contenda quando se reuniam. A igreja primitiva, irmãos. Era uma igreja como a nossa, como qualquer outra, composta por pecadores. E aí entra uma figura emblemática na história, um jovem chamado Saulo. E ele se torna o algoz. Você sabe o que é um algoz? Sabe, Tiago? É um carrasco. É uma pessoa que o papel dela é dificultar a sua vida, te perseguir e te levar à morte. Paulo se torna essa pessoa para a igreja cristã, para a igreja primitiva. E aí, à primeira vista, isso parece uma derrota terrível para essa igreja. Se nós não conhecêssemos todo o restante das Escrituras, se nós não tivéssemos lido o restante do livro de Atos e as epístolas paulinas, o relato da conversão de Saulo, se nós não tivéssemos esse conhecimento e nos deparássemos somente com esse pedaço até aqui, muito provavelmente nós olharíamos e falávamos: acabou. A igreja não vai resistir. Muito provavelmente pensaríamos assim.
Só que Atos, capítulo de número 8, não é um capítulo relatando a derrota da igreja. É um capítulo que relata a expansão da igreja. Aqui, a perseguição vivida pela igreja nos ensina uma verdade profunda. A verdade é que o poder de Deus não é interrompido por pressões externas, não é barrado por dificuldades externas, mas o poder de Deus se revela também através das dificuldades, também através da perseguição, também através do luto, do choro e do desespero. Como de costume, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, de separar a pregação em pontos para que a gente possa olhar com mais clareza. Como de costume, eu fiz isso com essa pregação e separei ela em 4 pontos importantes. O primeiro desses 4 pontos é trazer para vocês o fato de que a perseguição aqui, em Atos, ela não impediu. E hoje, essa perseguição que nós vivemos, de certo modo, essa opressão, porque cristão não é possuído, cristão é oprimido. Esta opressão que nós vivemos por parte do mundo, por parte da mídia, por parte nossa mesmo, do nosso coração maldoso, por parte de Satanás. Essa opressão ela não impede o poder, o agir de Deus, não impede a vontade do Senhor para as nossas vidas. Veja que a morte de Estevão podia ter silenciado a igreja do Senhor. Estevão foi o primeiro mártir depois da crucificação. Foi o primeiro homem a morrer pela verdade, depois que Cristo foi crucificado. Este medo da morte podia ter paralisado discípulos e apóstolos, irmãos. As mesmas mulheres que estavam na tumba de Cristo, no sepulcro de Cristo, alegres, voltando, porque o mestre não estava lá, aqui, poderiam estar de pernas juntas, tremendo de medo. Os 12, que aqui estavam reduzidos a 11, não é? Mas os apóstolos que estavam com Cristo, ouviram os ensinamentos, viram os milagres e aprenderam com o mestre aqui, poderiam querer, Julieta, se trancar dentro das casas com medo da morte, porque afinal de contas o jovem diácono que tinha acabado de ser separado para o ministério diaconal estava morto apedrejado. Só que acontece uma coisa surpreendente, irmãos, após a morte de Estevão. O primeiro versículo que nós lemos diz que os crentes foram dispersos. Sabem o significado da palavra dispersos? Sabem? Espalhados. E aí, no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, nós temos Cristo dizendo assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e toda Samaria e até os confins da terra. 7 capítulos depois, uma perseguição faz com que a igreja, que era exclusiva de Jerusalém, se expanda de forma missional. A igreja vai cumprir o que Cristo disse. A igreja se torna testemunha de Cristo, não somente em Jerusalém, mas agora na Samaria, agora na Judeia e até os confins da terra. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a igreja de Atos se tornou uma igreja missionária. Irmãos, não é coincidência aqui. É o cumprimento profético da palavra que Cristo deu. É uma profecia feita pelo Filho Eterno, pelo Cordeiro de Deus, se cumprindo. E aí, olha, a derrota que nós tínhamos olhado e ficado com medo aqui, se torna poder de Deus para cumprir uma profecia estabelecida pelo próprio Cristo. Deus usou a pressão que assolava a igreja
como um instrumento missionário, Tiago. A igreja que estava perseguida ganha força, é impulsionada pela perseguição. Os líderes que assolavam e falavam, vamos acabar com o cristianismo, acabavam que estavam incentivando o cristianismo a avançar. Nada freava a igreja. E quer saber de uma coisa? Nós sabemos bem o que é viver sob pressão, não é mesmo? Os mais novos, menos. Mas, ainda assim, quanta pressão profissional vocês já passaram? Quanta pressão familiar vocês já levaram sobre os seus ombros? Quantas decisões difíceis, financeiramente falando, vocês tiveram que tomar ao longo da vida? Quantas crises em relacionamentos? Quantos desafios a mãe de vocês e o pai de vocês passou com vocês? Eu passo com as minhas filhas e a Glória, que já tem um pouquinho mais de experiência, passou com os delas. O ser humano sabe o que é viver sob pressão. Esses são só alguns momentos, alguns exemplos de expressões contemporâneas do dia a dia, algo que é banal aos nossos olhos. Agora, por que essas expressões do dia a dia, já que são banais, também não servem para nos motivar a evangelizar e a pregar, a ser de fato missionários? Esse é o X da questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Atos 8 ensina algo que deveria ser automático para nós. Deus não perde o controle quando estamos sob pressão. Pelo contrário, Ele pode estar usando essas pressões, esses problemas, para cumprir o propósito dele na sua vida, Sofia. Na sua vida, Tiago, Vitor, Julieta, Axa. Deus pode estar usando o choro, o ranger de dente, a dor do chicote, para cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. É provável que os momentos de dificuldade que nós passamos, que nós enfrentamos, não sejam interrupção do plano de Deus, mas sim um redirecionamento dos nossos planos por parte de Deus. Mas sim uma mudança de foco que Deus estabeleceu para os nossos olhos, uma mudança de objetivo, uma provocação para gerar um amadurecimento pessoal, profissional, religioso, para que nós possamos de fato ter a nossa fé enraizadas e firmes na certeza do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Um segundo ponto que eu quero falar com vocês está no versículo de número 4, rapaz. É o fato de o poder de Deus se manifestar através de pessoas comuns, de crentes comuns. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Responda para mim, quem é os que foram dispersos aqui? Uma pergunta, respondam. A igreja? Toda a igreja? Não foi só os 12? Todos, são Jonas. Não foi só os apóstolos, ou foi? No versículo 1 fala que a igreja foi perseguida. Toda a igreja. Toda a igreja. Quem foi disperso aqui foram todos. Os apóstolos, sim. Os apóstolos, sim, é verdade. Mas também todo o resto da igreja. Os diáconos que tinham sido eleitos recentemente ao diaconato, as irmãs que auxiliavam, e havia aqui muitas viúvas que auxiliavam nos trabalhos da comunidade, todos. Todos foram perseguidos, não foi só o pastor da igreja, não, foi todos. Todos foram espalhados. Irmãos, nós estamos falando de homens e mulheres que eram extraordinariamente comuns.
agricultores, agropecuaristas, carpinteiros, pessoas comuns que precisavam de cada mínimo conforto que tinham para viver. E agora estavam espalhados por Samaria e pela Judéia. Homens e mulheres que tinham perdido a estabilidade financeira, que tinham perdido a própria casa, que tinham perdido segurança do lar, que tinham perdido entes queridos e familiares. Homens e mulheres que, apesar disso tudo, não perderam a missão que foi dada a eles. Olha, eu queria mesmo ser um daqueles pastores que se coloca diante de vocês e fala que tudo é bom, maravilhoso e vai dar certo sempre. Mas isso é uma mentira. A verdade é que, na maioria das vezes, você vai chorar antes de sorrir. E está tudo bem. Eu tenho uma teoria interessante sobre o choro do crente. Eu acho que aqui na terra o cristão chora tudo que pode chorar, porque quando chegar no céu, a Bíblia diz que ele enxugará as lágrimas dos olhos. Porque quando chegar lá, no céu e nova terra, não teremos pranto nem ranger de dente. Então eu acho que é por isso que nós choramos tudo que podemos aqui na terra. E crente é um povo chorando, é verdade. Irmãos, o avanço do reino de Deus não depende apenas de líderes. E eu já disse isso para vocês em várias ocasiões. Uma igreja ela não depende só dos seus pastores e de seus presbíteros, mas ela depende de cada um dos filhos de Deus, dos seus afazeres cotidianos. Ela precisa, o reino de Deus precisa de cada um de vocês, no dia a dia, fazendo as coisas simples da vida, mas fazendo para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. E você pode não ter um púlpito para pregar a verdade. Na maioria das vezes nós não temos um lugar bonito, iluminado como esse para pregar. Mas você tem sempre ruas. Você tem sempre vielas apertadas e com pessoas necessitadas. Você tem sempre o mundo como seu campo missionário. E eu preciso que você entenda que o seu trabalho é um campo missionário, a sua família é um campo missionário, o seu lar é um campo missionário, o seu círculo social é um campo missionário, o seu futebol de fim de semana é um campo missionário, o seu afazer mais simplório é um campo missionário. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos compreender que o poder de Deus não está limitado a lojas, a templos. O poder de Deus ele se manifesta de forma mais completa e graciosa no cotidiano dos filhos de Deus, no dia a dia, no tratamento dos nossos entes queridos. Eu já não me lembro quem foi que eu escutei dizendo essa frase que eu vou falar agora. Onde foi que eu li? Não me lembro. Mas eu vou repetir, eu vou parafrasear. Eu não quero necessariamente saber, quando eu falo com casais, eu não quero necessariamente saber como aquela pessoa é dentro da igreja ou através das atitudes que ela tem dentro da igreja. Eu sei que uma pessoa, que um homem é temente a Deus pela forma que ele trata a mulher dele. Eu sei que uma mulher é temente a Deus pela forma que ela se coloca e trata seu marido. Vitor e Julieta vão casar, Tiago e Sofia estão namorando. Daqui a pouco
Nós temos outros casamentos surgindo, outros relacionamentos avançando. E eu vou dar um conselho para vocês. Maridos, quem namora quer casar, então não. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, não com um jugo de servidão escrava, mas porque ele te ama, como Cristo amou a igreja. Ai, pastor, o senhor é antiquado. Não, é a Bíblia. É a Bíblia. Quantas vezes, irmãos, nós somos conduzidos ao erro de pensar que nós só servimos a Deus dentro da igreja no domingo? Ou quando nós estamos reunidos enquanto sociedade é para fazer um culto? Quantas vezes nós somos conduzidos ao erro de que nós só louvamos mesmo a Deus se tiver aqui uma plateia grande com vários músicos tocando? Quantas vezes nós somos conduzidos ao erro de achar que nós só falamos com Deus e falarmos tudo direitinho e gramaticalmente correto? Não é assim. Atos 8 vai corrigir esta mentalidade errada. A igreja ela não ficou mais fraca por ser espalhada dos locais em que ela se reunia em comunidade para adorar, mas ela ficou mais forte e estrategicamente mais próxima da missão dada por Deus de evangelizar o mundo quando ela espalhou-se. Quando ela se espalhou pelo mundo. Pense que Deus está usando a sua dispersão ou a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema para ampliar no futuro o impacto da sua fé no mundo, porque a sua fé serve para glorificá-lo. Em terceiro lugar, no versículo 5 e 7, Radassa, do versículo 5 ao 7, nós vamos ver que o centro do poder de Deus é Cristo. O texto, a partir de agora, vai introduzir um personagem, vai nos apresentar Filipe. Vamos ler do 5 ao 7 para você compreender. Filipe desceu da cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Irmãos, qual que é o centro aqui da mensagem de Filipe? O que é que Filipe estava anunciando? Cristo. Era lá. Ele não estava prometendo milagres? Ele não estava prometendo curas? Ele não estava prometendo espetáculo? Ele estava entregando o Cristo crucificado. E o que acontecia quando ele pregava Cristo crucificado? Os milagres. Os sinais vieram. Espíritos imundos saíram. Paralíticos e coxos, segundo o texto, foram curados. Só que esses milagres serviam tão somente para confirmar a mensagem pregada por Filipe. Ou seja, confirmavam o nosso Senhor. E aqui está uma lição de maturidade para nós, irmãos. O poder de Deus, ele não é intermediado. Ele não é entretenimento. Ele não é comandado. Ele é autenticado. Ele é a autenticação, do reino de Deus. Cristãos maduros precisam compreender de uma vez por todas que o poder de Deus não é apenas emocional. E eu sei que às vezes tem pessoas que gostam de sentir um arrepio, um calafrio, mas no pescoço.
Mas cuidado, porque o poder de Deus de verdade é transformador, ele muda as pessoas e os locais onde essas pessoas estão. O poder de Deus é a mente e o coração, a razão e a emoção juntas no gracioso ofício de louvar ao Criador. É louvar sim com paixão e fervor, mas de forma centrada em Deus. E o que esse poder faz? Biblicamente, ele liberta de vícios, ele restaura relacionamentos, ele reorganiza nossas prioridades, ele transforma mentalidades, ele dá vida a mortos e moribundos, fazendo esses nascerem de novo. Meus irmãos, o poder de Deus que atuou em Samaria através da pregação de Filipe ainda atua hoje. Ainda atua hoje. Só que ele não age de maneira desorganizada. Ele não age de maneira confusa. Deus requer, de certo modo, que os seus filhos andem no que nós chamamos de ordem e decência. Deus age por meio da proclamação fiel de Cristo. Em outras palavras, aonde Cristo é pregado de forma central, ali há poder de Deus. Mesmo que a gente não veja esse agir. No nosso quarto e último ponto, nós vamos para o versículo de número 8, no finalzinho do versículo 8. No finalzinho do texto, né? O versículo diz: houve grande alegria naquela cidade. Não foram curas individuais que aconteciam. Não foram libertações isoladas de espíritos imundos. Foi coletivo. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Uma cidade que antes estava aprisionada debaixo de um jugo de opressão maligna terrível. Uma cidade que antes era rejeitada por judeus e romanos. Samaria. Isso daqui, esse versículo de número 8, é o relato verídico do impacto social oriundo do Evangelho genuíno. O Evangelho ele não vai só transformar você, tá? Ele vai transformar o local em que você está. Por quê? Porque você está ali. E você agora é um filho de Deus. E aí nós começamos a entender porque existem dois tipos de crentes. Existem aqueles crentes que, num feriado como esse que nós estamos vivendo, feriado de carnaval, eles estão orando, jejuando e cultuando a Deus. Mas também existe um outro grupo de pessoas que, infelizmente, levam o nome de crentes, e aí nós colocamos duas aspas bem grandes no crente, que estão pulando. Pulando o carnaval, festejando. E aí tem algo errado. Porque se o poder de Deus transforma o indivíduo e o meio em que o indivíduo está, como é que eu vou estar no meio que me leva a uma podridão? Como é que eu vou estar respirando um ar potréfico da morte espiritual e ainda assim achar que eu estou vivo em Cristo? Ah, pastor, é para evangelizar. Será? Será que de fato estão evangelizando ou estão sendo influenciados? O carnaval é só uma das muitas ocasiões e festividades que nós estamos
vendo na atualidade, influenciando cristãos. E aí é engraçado que até distorcendo a Bíblia, pastor, mas tem que se fazer de gentil para pregar os gentios, tem que fazer de romano. Então, quer dizer, tem que se fazer de demônio para pregar para o demônio? Tem que se fazer de incrédulo para pregar para o incrédulo? Não. Você só vai pregar para incrédulo se você for um incrédulo. Se você realmente acreditar, se você não vai pregar para incrédulo. Temos que ter cuidado, irmãos. Nós acabamos de ler um relato de uma cidade inteira que foi impactada pela pregação de um homem. Esse homem não era maior do que nenhum de vocês e também não era menor do que nenhum de vocês. Era um homem que tinha Cristo na sua vida de forma verdadeira. Esta cidade, que antes era marcada por opressão espiritual, ela experimenta agora uma alegria. Uma região que historicamente era desprezada, agora se torna palco da manifestação do poder e do reino de Deus. E aqui está a aplicação para nós. A sua fidelidade a Deus, meu querido e minha querida, pode gerar uma alegria imensurável, uma alegria sem tamanho, onde hoje só há tensão e dificuldade. Quanto mais fiel você for a Deus, mais a sua casa será transformada, mais o seu relacionamento frutificará para a glória de Deus, mais o ambiente profissional em que você está inserido vai melhorar e vai mudar, mais a comunidade em que você faz parte se tornará impactada. E com exceção do Vitor, essa noite, todos nós somos imigrantes em Portugal. Você já notou que, infelizmente, tem aumentado o discurso de ódio contra os imigrantes? Não é só em Portugal, no mundo todo. E nós estamos sempre prontos a pegar uma pedra, não é? E apontar o dedo e nos defendermos quando esses insultos aparecem, só que isso me leva a pensar em uma outra coisa. Por que estão, afinal de contas, tão odiosos contra os imigrantes, contra nós? Será que nós não estamos, e agora eu falo em particular do Brasil, que, se eu não me engano, hoje a população de imigrantes em Portugal brasileira passa dos 500 mil. Nós sabemos que o brasileiro, a maioria se declara como cristão. Vamos supor que desses 500 mil, vamos com um número aqui, 500 mil, que desses 500 mil, o quê? 450 se declarem como cristão. 450 mil cristãos. É um número. Um cálculo, é uma probabilidade, não estou dizendo que é exatamente isso. Irmãos, o tamanho de Portugal, 450 mil cristãos verdadeiros tinham criado um reboliço tão grande em Portugal que ia começar a brotar a igreja até debaixo de ponte. É ou não é, Vitor? Mas o que a gente quer é o oposto. Será que nós, como cristãos e imigrantes, e aí eu reformulo, porque vocês já escutaram falando isso, todo cristão é um missionário. Será que nós, como missionários, como evangelistas, como semeadores do reino, como nós vimos ontem, será que esses 450 mil estão equivocados em se declarar cristãos? Porque afinal de contas não está mudando, não está piorando. O ódio não é pela religião, não é pela fé. Porque se fosse pela religião e pela fé, nós levantávamos a mão e dávamos graças a Deus. Glória a Deus por isso, mas não é. Pense nisso. Aqui, um homem temente a Deus trouxe alegria para toda a cidade. E aqui, 450 mil pessoas estão se levando ódio. Graças a Deus que não é todos, senão a gente já tinha sido escorraçado.
Ainda tem homens e mulheres envolvidos. Amém por isso, mas meus queridos, que tenhamos isso em mente. Que aonde quer que estejamos, nós somos embaixadores de um reino. E como embaixadores deste reino, nós temos um papel fundamental de aproximar as pessoas deste reino, do nosso Senhor. Nós temos o papel de pregar Cristo. E quando nós não fazemos isso, quando nós nos moldamos ao ambiente que estamos por conveniência, seja ela financeira, seja ela qual for, quando nós nos moldamos, nós estamos cuspindo na cruz de Cristo, nós estamos negligenciando o sacrifício de Cristo, nós nos colocamos como verdadeiros anticristos, inimigos do Senhor. E que terrível título é esse para qualquer homem e mulher carregar. Concluindo, meus irmãos, Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8, que nós lemos, nos ensina 4 verdades inegociáveis. Primeiro, a pressão não impede o plano de Deus. Segundo, crentes comuns são instrumentos na mão do Altíssimo. Terceiro, Cristo é o centro do verdadeiro Evangelho e do poder do Deus Pai. E por fim, o resultado do agir divino é uma alegria transformadora. E você pode até estar vivendo em um tempo de confusão, de dispensação, de luta, de dificuldade, de perseguição, mas mesmo sentindo que as circunstâncias estão fora do seu controle, você precisa entender que o poder de Deus não diminuiu nesta crise. Ele está se revelando nela para você. Então comece a olhar e a não subestimar a influência que você tem nas pessoas e que as pessoas têm em você. Não subestime a sua fidelidade com Deus. Não negocie princípios e valores. Não subestime o agir silencioso que Deus tem na sua vida quando você entra no seu quarto e fecha as portas para falar com Ele. O reino dos céus ele vai avançar. O Evangelho ainda vai transformar vidas e o poder de Deus continua ativo neste mundo. Aonde Cristo é anunciado, nós estamos fazendo isso aqui agora. Aonde Cristo é anunciado com fidelidade, haverá libertação de cativos, haverá vidas sendo transformadas, haverá alegria, mesmo que nós não consigamos ver com os nossos olhos. Ali, no centro da vontade divina, sempre haverá alegria verdadeira e vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a apreciar o consolo em meio ao choro. O bálsamo curador em meio às duras feridas, das quedas e das dificuldades. O alento divino que nos conduz a pastos verdes e, enfim, a águas vivas. E possamos, em Cristo, com Cristo e por Cristo, viver um dia mais na presença dEle. Amém? Irmãos, nós tivemos 2 cultos em Ponte de Lima esse mês e temos o último, que será no último sábado desse mês. Então, reforço com os irmãos, esses são 3 lá. Vamos estar novamente juntos e eu quero que vocês usem redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Compartilhem os conteúdos da igreja, chamem as pessoas, anunciem às pessoas o verdadeiro Evangelho. Você já tem mastigadinho ali a mídia, né? É só entrar no Instagram lá e compartilhar, não é só? Está facinho ali, é só compartilhar, direciona.
Pode parecer pouco, mas é uma forma de nós fazermos com que a mensagem chegue a mais pessoas. Amém? Vamos nos pôr de pé? Pai querido, Deus de infinita misericórdia e bondade, graças te dou por mais este culto, por mais este momento de comunhão, que o Senhor possa, ó Deus, nos dispersar em paz aos nossos lares, nos guardar, nos proteger e livrar de toda cilada, de toda armadilha, de todo laço do inimigo, que a sua presença seja em nossas vidas, que nós possamos ser instruídos pelo Senhor a pregar o verdadeiro Evangelho, a anunciar Cristo ressurreto, e Pai, a sermos cada vez mais entregues a esta missão que o Senhor nos deu, que é de anunciar o seu reino até que o Senhor venha. Ajuda-nos a ser verdadeiramente chamados de filhos do Senhor. Ajuda-nos a ser exemplo, a sermos, ó Pai, cada vez mais imitadores do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos as suas pegadas e os seus passos, a compreendermos com clareza o que o Senhor quer de nós, o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Ó Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e acrescentar, Pai, a nossa igreja, a nossa comunidade, o número daqueles que vão sendo salvos pelo Senhor. Graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos e peço que o Senhor abra no decorrer desta semana oportunidades para que possamos louvar e agradecer ao Senhor constantemente, pregar o seu nome e anunciar o seu reino, ó Deus. É o que eu te peço em misericórdia e graça. Amém. É graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, filhos do Senhor, hoje e para sempre. Todos digam amém.